boa tarde. Começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. Depois de 3 anos de crescimento, os abates de bovinos caíram 8,5% em 2020. Por outro lado, os de suíno e de frangos aumentaram e atingiram recordes. As informações foram divulgadas pelo IBGE. Segundo a entidade, o abate de bovinos recuou e atingiu 29,7 milhões de cabeças no ano passado. O único mês a apresentar variação positiva frente a 2019 foi junho, enquanto a queda mais intensa foi verificada em abril. Apesar da redução no abate, as exportações de carne bovina in natura alcançaram um patamar inédito em 2020, considerando a série histórica da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Já os abates de suínos e de frangos atingiram novos recordes históricos. O de suínos avançou 6,4%, chegando a 49,3 milhões. E o de abate de frangos subiu 3,3%, totalizando 6 bilhões de cabeças. Ainda segundo o IBGE, a aquisição de leite teve alta de 2,1% no período e chegou a 25,5 bilhões de litros, também recorde da série histórica. E a produção de ovos aumentou 3%, chegou a 3,96 bilhões de dúzias e também atingiu um novo recorde na série histórica iniciada em 1987. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, um casal de produtores começou a investir na pecuária de leite. Deu tão certo que eles já ganharam até prêmios. A sucessão familiar é um dos mecanismos mais importantes para garantir a continuidade da produção no campo. E é esse o caso da Fazenda Aprazível, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Mas assumir o controle de uma propriedade rural não é uma tarefa simples e exige, além de dedicação, conhecimento de manejo dos animais e gestão do negócio. E foi aí que o Senar começou a transformar a realidade da família. Como eu e meu marido trabalhávamos na cidade, meu marido tinha um comércio, alguém tinha que vir para a propriedade rural para trabalhar. Então ele optou por ele estar vindo e eu permanecer na cidade. E aí ele não era produtor rural, então ele não tinha nenhum conhecimento da área. E aí então iniciou a nossa relação com o Senar. Ele fez o primeiro curso com o Senar, um curso de ovinocultura, para verificar se era aquilo que a gente ia fazer, qual atividade a gente ia desenvolver. E depois do primeiro, vieram mais cursos do Senar. E a partir daí, o foco da Fazenda Aprazível passou a ser a bovinocultura de leite. Com a produção, veio a necessidade de mais qualificação e o curso de queijos artesanais foi o escolhido. Os conhecimentos adquiridos foram o ponto de partida para o início da fabricação dos produtos maturados, em 2012. Nós não tínhamos estrutura montada alguma, tivemos que começar do início. Começamos do início, aí já fizemos de acordo com as normas estabelecidas pela legislação, já adquirimos de início o CISB, que a gente tinha mercado fora, né? A gente queria conseguir o mercado fora e fomos aumentando a produção. Foi a forma de fazer correto, né? Colocar o coalho da forma certa, colocar o pingo, não deixar passar muita hora porque senão dá problema, porque senão o queijo não vai ficar, não vai dar um acabamento melhor. Então tudo que o ensinamento lá foi importante para nós aqui. Com o avanço da produção de queijos maturados, em 2017 surgiu a Queijaria Ouro das Gerais. E com a expansão do negócio, veio a troca do rebanho para melhorar a produtividade dos animais e o resultado final na fabricação. A diferença é porque o gado Jersey, o leite dele tem mais proteína, né? Tem mais gordura, então dá esse diferencial. O queijo fica mais macio e a forma que ele é madurado também ele não seca. Ele chega com 22 dias, com a casca grossa, mas por dentro está macio. Com 3 anos de trabalho, a propriedade possui um catálogo com 4 tipos de queijos, com diferentes tipos de maturação. Quanto maior é o tempo de espera, maior é o diferencial dos sabores. E a produção, que começou com a ajuda dos cursos do Senar, hoje tem o reconhecimento nacional, com os produtos sendo comercializados em diversos estados, além de premiações recebidas em um dos mais importantes concursos de queijo.
Esse queijo aqui é o que a gente chama de ouro branco. É um queijo menos maturado, com 15 dias de maturação. Temos o segundo queijo, que é o pingo de ouro. Também é um queijo com característica marcante, um queijo, né, um QMA, todos são QMA, mas esse tem uma característica mais marcante do pingo, que é uma maturação de 22 dias de maturação. E nós temos esse queijo aqui, que a gente chama de 24 quilates, que esse queijo aqui é um queijo que foi premiado prata no Mundial do Araxá de 2018. E nós temos o ouro velho, que também ele foi prata no Araxá, que já é um queijo com mais de 100 dias de maturação. Então é um queijo com sabor mais marcante, mais picante. Depois dos cursos, mais um auxílio do Senar chegou na propriedade, com a assistência técnica e gerencial. Com o acompanhamento do técnico de campo, o planejamento é dobrar a produção de leite para a fabricação dos queijos artesanais, passando de 500 para 1.000 litros diários com o rebanho de gado Jersey. O produtor ele já tinha esses objetivos bem claros quando ele chamou o programa, né? E aqui a gente vai ter que adequar poucas coisas. Ele quer chegar numa produção de 1.000 litros dia de leite, né? Para abastecer a queijaria. Então, fazendo as adequações, conhecendo a propriedade, conhecendo as benfeitorias, rebanho e os maquinários, a gente consegue fazer isso daí, consegue colocar o caminho mais rápido para ela chegar nesse resultado. Entre as ações para aumentar a produtividade de leite estão o melhoramento genético e uma nutrição mais apropriada para cada lote de vacas, separadas por fase de lactação. Adequações com a parte de rebanho, juntamente com a pesagem do leite, com o período de lactação que essas vacas, cada uma está, a gente separar em lotes, como vocês já estão vendo, tem algumas divisões, e adequar para cada lote, para cada fase de lactação, a exigência nutricional que ela pede, que cada animal pede. O apoio que o Senar fornece aos milhares de produtores rurais em todo o país é, além de um diferencial, um incentivo para que a produção no campo continue crescendo e mantendo a qualidade em todo o setor. O Senar, ele te indica o caminho. E a metodologia que o Senar usa, ele vem até a sua realidade. Então não é apenas a teoria, porque a teoria é muito tranquilo, você lê, pronto. Mas o Senar não, os cursos, ele dá condição de realmente você ver na prática a teoria e a prática. Então eu acredito que a gente não estaria nesse ponto, né? A gente demoraria um tempo muito maior para poder atingir isso e talvez a gente nem estivesse produzindo queijo hoje. E agora a gente vai conhecer uma tecnologia inovadora que pode ajudar o produtor no monitoramento da colheita. Agilidade e produtividade. Essa tem sido a fórmula mágica para o agronegócio brasileiro continuar como o setor que mais cresce no país. Com o passar dos anos, a tecnologia se aliou às atividades do campo, criou soluções e permitiu uma facilidade muito maior para os produtores rurais. A Plantem é uma startup residente do Parque Tecnológico São José dos Campos, que trabalha com pesquisa das condições climáticas da natureza. O sócio proprietário fez um aparelho que identifica e mede a temperatura e umidade do solo e de árvores. Um projeto que pode beneficiar e muito o produtor no monitoramento da colheita. A gente consegue entender o quanto uma planta é resistente à seca, desenvolver essa informação para entender o quanto uma planta está crescendo, o quanto ela precisa de água para saber se está no momento de irrigar ou não. Isso é uma aplicação muito importante para a agricultura. Para a pesquisa, a gente consegue saber o quanto uma floresta consome de água, que ela tira de água do solo para a atmosfera ou até da atmosfera, ela pode jogar água para o solo. Tudo isso baseado nesse sensor que a gente consegue entender como que a água é transportada por dentro de uma árvore, por dentro de uma planta. Na pecuária, as soluções são ainda mais visíveis. A iRancho trabalha com sistema de gestão de gado. Recentemente, a empresa que é parceira do Parque Tecnológico e recebe apoio para a internacionalização do projeto para os Estados Unidos, superou a marca de mais de 1 milhão de cabeças de bois monitoradas por uma solução inteligente. Na plataforma, são armazenadas e calculadas informações como peso, altura, longevidade, alimentação e até mesmo a valorização dos animais. A iRancho hoje ela já tem clientes em todos os estados do Brasil, Paraguai, Bolívia e Inglaterra. A gente, em parceria com o Parque, está buscando profissionalizar e projetizar essa internacionalização. E eles fazem um projeto muito bacana
que analisa essa viabilidade e orienta a gente adequadamente para gastar o menor recurso possível na internacionalização. E o Brasil, em sendo o país do agro, nada mais justo que a gente exportar tecnologia para o agro a partir daqui, ao invés de importar. O agro representa 21,6% da soma de todo o produto interno bruto brasileiro. Para se ter uma noção de como ele é importante, hoje o setor foi um dos que mais cresceu durante a pandemia da Covid-19. Especialistas afirmam que esse desenvolvimento deve acontecer muito mais a partir de novas tecnologias e também novos produtos e soluções agora para o campo. Hoje nós consideramos o Parque Tecnológico de São José dos Campos um celeiro de desenvolvimento de tecnologias inovadoras para otimizar a nossa agropecuária, para otimizar o nosso agronegócio. Nós temos aqui várias empresas e até mesmo startups desenvolvendo tecnologias para que hoje o nosso agronegócio seja mais eficiente e principalmente na vista do mundo, né, ele se torne cada dia mais competitivo. Como resultado do sucesso das novas tecnologias, novos empregos surgem no setor que mais cresce no país. E a tendência é que nesse ano de 2021, o agronegócio brasileiro também atinja uma marca positiva em relação ao número de arrecadações e contratações no campo. O parque ele tem esse papel de convergir essas ações, né, do ponto de vista de uma instituição de pesquisa como a Embrapa, aquilo que a gente vem desenvolvendo e que a gente muitas vezes não consegue realizar, né, o parque ele impulsiona trazendo quem pode nos apoiar e apresentar e levar para o mercado aquela tecnologia que está ali sendo desenvolvida no nosso ambiente mais de pesquisa, né? Agora o mercado de trabalho. Dados divulgados pelo CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, mostram que o agronegócio perdeu empregos em 2020, mas em menor intensidade do que outros setores do país. De acordo com o CPEA, a população ocupada no agronegócio no ano passado somou 17 milhões e 300 mil trabalhadores, uma queda de 5,2% em comparação com 2019. O número de ocupados no Brasil, por sua vez, registrou queda mais intensa, de 7,9%. Deste modo, a participação do agronegócio no mercado de trabalho brasileiro aumentou para 20,1%, contra 19,5% em 2019. Ainda segundo os pesquisadores do CPEA, essa diminuição no número da população ocupada no agro pode estar atrelada em partes à crise da Covid-19. As quedas nos empregos ocorreram em todos os segmentos do setor, com destaque para a agroindústria e os agroserviços. No campo, drones têm facilitado a vida de agricultores e aumentado a produtividade. Sementes no compartimento, motores ligados e é hora de trabalhar. O drone funciona de forma autônoma e usa georreferenciamento para liberar com precisão no solo sementes que vão se tornar o chamado adubo verde. Esse adubo verde ajuda na formação de matéria orgânica, contribuindo para a fixação de nitrogênio no solo, além de nos auxiliar com a questão das chuvas, que auxilia na penetração das chuvas e aumento dos nossos lençóis freáticos. Inovação usada nessa vinícola em Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo. Aqui, além de recuperar um terreno praticamente perdido, pode aumentar a produtividade em até 20%. Outra vantagem da tecnologia é a rapidez. Enquanto no processo tradicional, um trator pode levar até 3 horas para cobrir 1 hectare, o drone faz o mesmo processo em 10 minutos e com muito mais eficiência. Ele não repete a área, ele não gasta produtos a mais. Uma vez determinado o percurso que ele deve fazer, a rota, a missão que ele deve cumprir, ele cumpre sem hesitar. A tecnologia no campo traz eficiência e ainda gera empregos. Só aqui, 200 devem ser criados com a produção de 80 mil mudas de uva. E o Tatersal de hoje fica por aqui. Uma ótima tarde para você, excelente fim de semana e até segunda. Até lá! Tchau!